Olá pessoal, bem-vindos a mais uma leitura no canal, dessa vez com o livro A Voz do Mestre de Khalil Gibran. Meu nome é Jussara Gontov e eu tenho lido alguns livros integralmente e comentado e postado diariamente no canal do YouTube. Então qual é a ideia? A ideia é que você possa comprar o livro, ler, refletir sobre a sua vida, curtir esse tempo em que você vai lendo alguém tão inspirador como Khalil Gibran e fazendo reflexões. O que isso tem a ver comigo? É um convite que eu faço para que a gente mantenha um ritmo de aprofundamento em nós mesmos. Para isso, obras tão inspiradoras como essa nos ajudam muito. Quem foi Khalil Gibran? Quem não conhece Khalil Gibran? Um autor libanês, considerado poeta, filósofo, um artista plástico também. Ele nasceu em 1883, morreu em 1931. Durante esse período, quando jovem, ele emigra para os Estados Unidos, permanece ali um tempo e depois retorna para o Líbano, para voltar às suas origens culturais. Todo o trabalho do Khalil Gibran, ele é uma obra onde ele vai falar sobre autoconhecimento, ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre a sabedoria através de diversos diálogos, ou diálogos que ele escreve de um mestre para um discípulo, ou diálogos que ele faz, por exemplo, com a sua amada Mary Haskell, isso em outra obra, não nessa obra da Voz do Mestre. E essa obra, A Voz do Mestre, conta a história de um mestre e de um discípulo. E aí ela vai passar por diversos assuntos. Ela vai falar, por exemplo, sobre a divindade do ser humano, a razão e o conhecimento. Vai falar sobre a sabedoria, sobre o amor, sobre a igualdade, sobre a juventude, diversos assuntos, de uma maneira leve. Aqui você lê a história de um homem que sai da sua cidade e se dirige para Veneza, e aí ele vai contando de uma mulher que ele vê e que ele ouve. E eu não vou dar mais spoiler, agora eu convido vocês para entrarem nessa obra e curtirem comigo. Você pode ler um livro de diversas maneiras. Você pode pegar esse livro simplesmente e ler a história de um homem que sai do seu local, que vai para um outro local, que conhece o prefeito da cidade e que depois fala com a população, fala com seu discípulo e blá, 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 blá. Você também pode fazer isso, mas além disso você pensar o porquê será que ele sai de uma cidade e vai para uma outra cidade? Quais são os desafios que nos deparamos nas nossas vidas, por exemplo, quando a gente sai de um lugar e vai para um outro local? Quais são os sentimentos que passam por nós quando a vida nos obriga a um deslocamento? Por que será que ele parte da sua cidade? O que isso tem a ver com a nossa jornada enquanto personalidade, enquanto a nossa alma? E aí, em cada pedacinho do livro, e essa é a ideia que eu convido vocês, a gente pode parar e pensar, bom, ele está falando de água, o reflexo da água. O que será que representa a água? Sem ser maçante, sem ser pesado, não existe uma resposta absoluta. Eu não sou o Khalil Gibran, não fui eu que escrevi essa obra, portanto eu não posso ler uma obra e inferir tudo aquilo que ele quis dizer com a obra, mas eu posso sim investigar, usar a minha perspicácia, usar a minha vontade, usar a minha disciplina para ler e ler um pouco além dessas linhas que às vezes a gente lê de uma maneira tão simplista. Então eu convido vocês para começarem esse livro comigo agora e diariamente persistirem nessa obra e quem sabe juntos a gente vai trocando algumas reflexões e inspirações. Vamos começar? O livro, quando começa, ele sempre
demora um pouquinho para pegar aquele ritmo, né? Para o próprio livro entrar na minha alma e vice-versa, para que a gente possa estar sintonizadas, né? De alguma maneira, eu e o próprio livro, essa palavra. Então, vamos começar e na medida que vamos caminhando, a gente vai sentir esse fluir muito mais amoroso, muito mais, talvez, muito mais fácil, né? Num certo sentido, com muito mais domínio. Então vamos lá. Vim dizer uma palavra e a direi agora, mas se a morte me impedir, ela será dita pelo amanhã, pois o amanhã jamais deixa um segredo no livro da eternidade. Vim para viver na glória do amor e na luz da beleza, que são os reflexos de Deus. Estou aqui, vivo, e não posso ser exilado do domínio da vida, pois por meio de minha palavra viva, viverei na morte. Vim aqui para ser para todos e com todos. E o que faço hoje na minha solidão terá eco amanhã por intermédio da multidão. O que digo agora com um coração, amanhã será dito por milhares de corações. Khalil Gibran. Só aqui a gente já poderia fazer diversas reflexões e eu vou começar com algumas provocações para que a gente vá entrando um pouco nesse universo do Gibran. Então ele abre o livro dizendo que vim dizer uma palavra e a direi agora. Só nesse pedacinho a gente já teria algumas indagações. Por que será que ele diz que veio dizer uma palavra e que ele tem que dizer agora? Aparentemente, dizem muitos filósofos, muitos sábios, que cada um de nós tem uma palavra, uma mensagem a ser dita. Se não tivéssemos isso a ser dito, algo para aportarmos à humanidade, não estaríamos vivos. E a pergunta que a gente pode se fazer é: estou consciente disso, de que a minha vida vale para que eu possa trazer essa minha mensagem? E aí ele continua: mas se a morte me impedir, ela será dita pelo amanhã. Então ele nos mostra aqui também, aparentemente, que a morte não é um impedimento, certo? A morte seria quase como uma pequena etapa dentro da grande vida. Eu entro num cenário hoje, por exemplo, no Brasil, na Inglaterra, em Portugal, com uma personalidade X, Y, Z, cada um de nós. Amanhã eu me retiro desta personalidade, minha essência permanece e eu volto e continuo com esta responsabilidade de trazer esta minha palavra, esta palavra que deve ser dita no livro da eternidade. E aí, que palavra devemos dizer que seja uma palavra para a eternidade? São algumas outras questões que podemos nos fazer. Hoje em dia falamos muito, mas falamos pouco, com pouca profundidade, no sentido de buscar a essência, aquilo que é realmente eterno. Falamos de coisas, falamos de pessoas, mas dificilmente falamos de ideias. Então, logo de cara nesse livro ele já nos apresenta algumas condições e ele diz mais, ele diz: vim para viver na glória do amor e na luz da beleza, que são os reflexos de Deus, já apresentando algumas chaves também para que a gente possa buscar aquilo que é eterno, aquilo que é belo, o amor, né? E aí ele diz: estou aqui vivo e não posso ser exilado do domínio da vida, pois por meio de minha palavra viva viverei na morte. Novamente ele falando da palavra. E no princípio era o verbo, diz inclusive a Bíblia, né? Essa importância. Aquilo que se diz permanece. Então aqui podemos pensar diversas coisas. Podemos pensar na nossa vida
como estamos usando a nossa palavra. Se estamos dizendo uma palavra, por exemplo, que coloca um apoio para que a outra pessoa cresça como ser humano, ou se estamos usando a nossa palavra viva, que é viva, uma vez dita, não tem como mais ser recolhida, se estamos usando, por exemplo, para falar mal de outras pessoas, para fazermos julgamentos, né? Se estamos usando essa palavra para nos unirmos ou para nos separarmos. E é importante a gente lembrar que aquilo que fazemos hoje com a nossa vida vai gerar o nosso amanhã. É causa e efeito. O que eu digo agora, por exemplo, com um coração, ele diz amanhã será dito por milhares de corações, se essa palavra for uma palavra de coração, se eu usar a minha vontade, se usar a minha mente, usar as minhas emoções com coerência, com discernimento. Se eu escolho a forma como eu quero viver, eu preciso ser coerente e praticar isso em ato também, né? E palavras. Então, começamos o livro. Hoje paramos por aqui com essa breve introdução. Com isso, vocês já podem ir pensando na vida de vocês e já entendendo um pouco para onde vai caminhar esse livro e como podemos avançar aí no nosso conhecimento de nós mesmos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.